Aí eu saí dali assim, igual um foguete, né? Câncer, pronto, é um câncer, pronto, é um câncer. Eu, em vez de eu atravessar a rua aí, aonde ele tava me aguardando, eu peguei outro caminho. Não consegui pensar em mais nada. Daí ele perguntou o que que houve. Aí eu não tinha palavra. Eu comecei a chorar, ele disse, fala. Eu queria falar e não conseguia. Daí depois eu disse pra ele, eu tô com câncer de mama. Eu congelei na palavra câncer. Acho que é necessário que as pessoas entendam o poder. Como a senhora diria que foi o que permitiu que a gente pudesse estar tendo essa conversa hoje? Eu sou a prova viva disso. Terezinha Z, mulher destemida, mãe dedicada de 2 filhos e uma nora e esposa do seu carro Z, quem decidiu enfrentar as batalhas. Em um mundo onde os desafios nunca param, uma mulher renasce nos momentos mais difíceis. Não uma, mas 2 vezes. Aposentada, mas longe de descansar, ela transforma sua experiência em força para os outros. Hoje, ela atua como voluntária e paciente na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ah, Dona Tere, uma história de resiliência, força, amor e alegria sem fim. Compartilhe com a gente como foi a sua descoberta do câncer. Fazendo exame de prevenção, numa consulta de rotina. E aí eu tinha ido ao ginecologista, ia uma vez por ano, fazia os exames que ele pedia, ó, retorna aqui daqui 1 ano, tal dia, já deixava marcada a data. Eu tenho agenda, eu tenho mania de agenda. Sim. E eu marco tudo. E fui primeiro no consultório, ele fez o preventivo, examinou as mamas, ele disse, então agora a gente vai fazer a mamografia. Eu estava com 53 anos. Eu já tinha feito mais mamografia antes, não tinha nada. De um ano para o outro sempre fazia. Entendi. Aí fui fazer a mamografia, deu acho que 2 dias. Ligaram para mim voltar para repetir a mamografia. Eu disse, deu algum problema? A senhora pode vir tal hora? A senhora já ficou preocupada com isso? Eu pensei, deu algum problema? Não, é que a gente precisa aproximar mais para ver melhor. E eu tenho a mania de falar assim, ó, eu não sofro antecipado. Eu pensei, o que é para ser está ali. Isso já é de mim, eu já sou assim. O que é para ser está ali. Então não vai adiantar de nada eu ficar sofrendo antecipado, né? Não, eu vou. Eu falei, eu vou. Ah, tal hora a senhora pode estar aqui, mas não falta, por favor. Não, eu vou. Meu marido, ó, tal hora tem que estar lá para repetir a mamografia. E ele já é mais... Ele é mais ansioso, assim, mais preocupado? Bastante. Aí eu fiz. Aí deu assim, ó, deu microcalcificação, acho que foi isso que deu, se eu não me engano, mais grupamento. Tá. Aí peguei o resultado, levei para o médico. Primeiro ele pediu para fazer a biópsia. Tá, para confirmar, né, uma suspeita Aí ali. depois ele disse, é um câncer que o doutor falou in situ. Ele estava só ali localizado naquele canalzinho. Isso o doutor falou mesmo como é o meu, como foi o meu. O doutor, o Guilherme, né? O Guilherme falou Primeiro estágio, né? E aí ele disse, a senhora vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar um quadrante, ver. O ginecologista já sabia qual era o procedimento, né? Que interessante. Vai ter que tirar talvez um quadrante, e vai ter que fazer a rádio, e é 99% de chance de cura. E isso o doutor Guilherme também falou. Sim. Eu disse, nossa, como caiu certinho o que ele está explicando, aconteceu para mim. Que fantástico. Aí eu saí, daí ele falou, vou indicar 2 médicos. Na época eu não fiz pelo SUS, o meu marido trabalhava, ele tinha um plano da Unimed que era muito bom. Legal. Ele disse, tem 2 médicos, um em Florianópolis, ele falou, e deu o número de um outro em Joinville. Aí ele disse, passa ali com a secretária e pega o número, vê qual que a senhora quer. Os 2 são ótimos, ele falou. Aí passei lá com a secretária e ela me deu o número. Aí eu saí dali assim, igual um foguete, né? Só foquei assim, é um câncer, pronto, é um câncer, pronto, é um câncer. Fiquei assim, né? Aérea, assim. Aí saí dali, meu marido estava esperando, era só sair daquela rua, atravessar. Era só atravessar aí que ele estava me aguardando. Eu, em vez de eu atravessar a rua aí, aonde ele estava me aguardando, eu peguei outro caminho. Assim, ó, com aquilo na cabeça, sabe? Que me tirou tudo, assim, não consegui pensar em mais nada. Fui, andei um pedaço sem rumo. Aí eu pensei, uma hora eu voltei, meu Deus, mas onde é que eu tô indo? Não é aqui que é para mim ir. Aí voltei, fui onde ele estava aguardando. Daí ele perguntou o que que houve. Aí eu não tinha palavra. Eu disse... Aí eu comecei a chorar, ele disse, fala. Aí ele começou a ficar nervoso. Sim. Aí eu disse para ele, eu não, queria falar e não conseguia. Daí depois eu disse para ele, eu tô com câncer de mama. É capaz? Ele não acreditou. Ele não acreditou, né? Acreditou, porque eu sou... E na verdade, quando eu fiz aquela mamografia que eu tive que repetir,
eu também achei assim, isso não é nada, é exame de rotina, eles querem só investigar, eles querem ter certeza do que deu. Por isso que pediram para ver melhor, né? E eu pensei assim, eu jamais esperava que fosse. O diagnóstico, não esperava naquele momento. Não. Mas assim, eu congelei na palavra câncer. Sim. E eu não me lembro dele ter falado o que eu falei aqui, ó. Depois eu juntei a conversa. Que 99% de chance de cura, que ia tirar um quadrante só, que eu ia só fazer a rádio. Só que depois da palavra câncer, é algo que Foi marca, assimilando né? ali as informações que foram passadas posteriormente, né? Que eram bem positivas, né? 99% de... Mas na hora eu só congelei naquilo ali, né? Só aquilo ali que eu escutei a palavra, pronto, né? Para mim foi uma sentença que a gente... hoje em dia eu não penso mais assim, mas eu pensei, é uma sentença de morte, né? Tô com câncer, pronto. 2 semanas eu só chorava. Tanto é que eu não estava conseguindo me concentrar no trabalho. Aí a filha do meu patrão disse, tu não quer pegar uns dias para ficar em casa, que tu não estás conseguindo, eu te entendo, não é fácil. Aí eu fui lá, eu acho que eu vou ficar uns dias em casa até eu amadurecer um pouco a ideia para lidar com isso, né? A senhora tinha falado no trabalho também, Tinha, logo depois do diagnóstico. Não, no dia seguinte que eu fui trabalhar, eu já falei, eu já nem fiquei em casa, eu já fui no outro dia e falei que eu estava com esse problema, né? Aí eu só chorava, não conseguia me concentrar no trabalho. Aí eu disse, eu acho que é necessário, eu disse, eu vou ter que... Porque eu Eles deram um apoio, então, para a senhora? Sim, eu estava lá para trabalhar, não para ficar claro que eles jamais iam cobrar de mim trabalho ou produção, eu com aquele problema. Então a gente fez a coisa que achou melhor. Daí eu fui para casa, fiquei 2 semanas de férias. Aí depois eu pensei, não, eu não vou ficar chorando. Eu vou à luta. E assim, graças a Deus, eu tenho 2 filhos, adultos já. Um tem 40 anos, outro tem 34. 35. E a senhora já está casada há quanto tempo? Vai fazer 47 anos, dia 12 de novembro. Nossa, te acompanha há tanto tempo, é por isso que ele ficou tão preocupado. E assim, a gente... Eu não posso reclamar, nem dos meus filhos, nem do meu marido, porque eu tive bastante problema de saúde. E em tudo eles me acompanham, em tudo. Meus filhos, parece que eles ficam doentes junto comigo. Eu que tenho que encorajar eles. Pode? Daí levei os exames tudo lá pro médico. Aí eu fiz a cirurgia lá em Joinville, fiquei internada. Na verdade, ele disse que ele podia até me liberar no mesmo dia, porque foi uma cirurgia bem tranquila, eu reagi bem, eu passei bem. Mas como eu tenho uns compadres que moram em Blumenau, então a gente ia parar em Blumenau, depois a gente voltava para Brusque. Entendi. Aí ele disse, então, por prevenção, vai dormir aqui essa noite e amanhã de manhã a enfermeira troca o curativo e pode ir para casa. E como que é o pré-cirurgia para a senhora? Assim, teve alguma preparação? Teve alguma orientação médica que a senhora teve que cumprir antes da cirurgia? Não, porque assim, meus exames, apesar de eu ter os problemas de saúde, mas os meus exames, sim, apresentava bom, assim, né? É porque eu já sempre me cuidei, né? Isso é muito importante. A senhora sempre fez o preventivo, né? E aí, depois, no dia, ganhei alta. Daí fomos para Blumenau. Ainda fui com uma bolsa de gelo, porque vai no carro, balança, né? O pós-operatório é dolorido? É muito dolorido, Tere? Pra mim não foi. Tranquilo? Foi tranquilo. Fiz 30 sessão de rádio, se não me engano. 30, não, um pouquinho. Fiz as rádios, para mim foi bem tranquilo, nem parece que eu estava fazendo rádio, assim, porque não deu nada assim de... Efeito colateral, as coisas, né? Tem gente que faz rádio, queima a pele, e eu tenho a pele clara, né? E a minha não queimou. Nossa, que bom. Aí eles davam um chazinho, dizia que era para fazer um chazinho de camomila e fazer uma compressa em cima onde era feita a rádio, para evitar queimadura, e a camomila ela calma, né? Eu fiz, mas nem precisou. Deram um talquinho, que era um talquinho para assadura, assim, para a gente colocar em cima. Não precisei usar. Também. Aí eu fazia na Corbis, e tinha um pessoal que fazia no Santa Isabel, que era pelo SUS. E como eu preferi pagar a minha rádio, que eu peguei e usei o meu fundo de garantia,
Aí eu saquei o fundo, paguei errado na época. Foi rápido, Tere, para tirar, para fazer esse procedimento? Foi. Que legal, eu não sabia que poderia usar o FGTS para isso. Aí eu saquei o fundo e paguei. Na época deu 5.200. Não me arrependeram. O dinheiro que estava ali, que era meu. E outra, é a vida da senhora, É a né, Tere? vida, é. Aham. E quanto tempo demora as sessões de rádio, assim? Quantas que a senhora fez, assim, tempo... foi 2 meses, 3 meses de rádio? Como é que foi? Assim, ó, porque é de segunda a sexta, e sábado e domingo não conta. Deu, Fez todo dia? deu uns 12, todo dia. A químio, dependendo, porque tem muitos protocolos, né? Não é todo mundo que é igual. Sei, Pra sei. mim não é pra ela, não é pra ela. Tudo isso a gente aprendeu com o Dr. Sim, Guilherme. o Dr. Cada um Guilherme, tem né? seu tratamento Ele individualizado. falou tanta coisa que eu me identifiquei, que eu sempre participei muito de palestras, de coisa, sempre li bastante coisa sobre isso. Então, muita coisa do que ele falou, eu já tinha acesso a essas informações. Muita coisa. Eu digo, a gente aprende todo dia. Todo dia. Todo dia. A gente nunca sabe tudo. E essa informação que deixa a senhora, assim, com essas palavras de afirmação positivas, que deu motivação para a senhora cumprir ali os desafios que eram nesse momento? Sim. Foi a Deu uma informação, né? diferença, né? O doutor Guilherme, ele passou que a prevenção é o melhor caminho. Eu falo isso toda A prevenção é o melhor Isso tá caminho. bem repetitivo para mim. A prevenção é o melhor caminho. Como eu falei no vídeo, a gente não está procurando doença. Sim. A gente está fazendo uma prevenção. Se aparecer, a gente vai ver como pode lidar com aquilo ali, o que tem que ser feito e seguir, né? Sim, porque a senhora teve até o diagnóstico tarde, né? Com 53 anos. E não é fácil você receber esse tipo de notícia, né? Olha só como impacta, né? A senhora saiu ali depois da notícia até perdendo o rumo para passar para a família, né? O marido também, os filhos, isso é muito forte. E essas 2 semanas foi impactante para a senhora também, né? Foi. E essa força que a senhora tirou, né? Para você ir, movimentar, E eu sair. sei, parece assim que Deus me mostra o que é para fazer, porque isso vem assim, eu tenho que fazer isso, vou fazer, pronto. Parece assim que é uma coisa que já está ali dentro, é para fazer, vamos fazer então. Para ver como a palavra câncer, o doutor Guilherme também falou que dentro da trajetória dele até, ele estava repensando ali se ele realmente ia entrar na oncologia, porque a palavra câncer, ela é praticamente um diagnóstico ali de morte. E se for ver, a senhora viveu um luto depois dessa informação, né? Então é muito forte o como a informação ela pode salvar vidas. A senhora teve ali com a parte preventiva 99% de taxa de cura, né? E correu muito bem. Como é que correu assim depois da radioterapia? Depois da rádio, daí a gente toma um comprimido 5 anos, que agora eu também estou tomando. Também não são todas que precisam tomar. Sim, e isso é particular de cada pessoa também, né? Então eu tomei durante 5 anos. É um comprimidinho de nada. Ainda a gente pensa, como é que um comprimido Pois é. desse aqui pode fazer tanto bem pra gente? E 5 anos assim. 5 anos, todo dia, todo dia. E agora eu tô tomando de novo. Aí o ano que vem eu termino. A senhora falou que tá tomando de novo, é porque a senhora agora tá com o diagnóstico novamente, né? É. E a senhora tá lutando. O que mudou desse primeiro diagnóstico pra vez que a senhora recebeu a notícia de novo? O segundo, não vou dizer que eu não senti, eu senti. Mas assim, eu já soube lidar melhor, né? O primeiro foi em 2008. 2008. O segundo foi 11 anos após. Mas ele tinha sumido. A senhora tinha se curado. Esse aqui O de 2008. tinha me curado, não tinha mais nada. Só que eu tinha informação, ó. Se algum dia passar a ter outro, não é esse que voltou, é outro câncer, como se nunca tivesse tido. Então, como eu fazia o preventivo uma vez por ano, ia no ginecologista, ele passava todos os exames, eu sempre fiz, né? No ano anterior, em 2018, eu tinha feito a mamografia. Não apresentou nada. Entendi. Tava tudo Um ok. ano antes. Um ano antes do tempo. Porque eu fazia todo ano, não pulava, eu não pulei etapa nenhuma. E não tinha nada um ano antes. Nada. E eu penso assim, se é uma dessas mulheres que joga o papel lá, E não faz. e não faz. Quando via, já era tarde, né? E agora vê como essa doença avança, né? Em um ano, aí depois eu voltei. 2 meses antes de eu ter marcado a consulta, eu senti um nódulozinho aqui em cima. E a senhora não tinha sentido antes. Antes, não. Tomando banho, daí depois eu peguei o hábito de me examinar também, né? E um dia, do nada, eu tomando banho, passando a mão, assim, tirando as espumas. Parece que tem alguma coisa aqui. Aí eu fiz assim, aí passei mais um pouco de sabonete, porque desliza melhor, né? Mas tem. Mas daqui 2 meses eu já tenho a consulta com os ginecologistas, eu já vou tirar a dúvida. Ok. Deixa pra lá, pensei, né? Aí eu procurava não pensar nisso.
Mas não a senhora, consegue, mas né? a senhora conseguiu ou não ficava com isso na cabeça, assim? E eu fiquei com isso. Quando eu pensava, quando eu me lembrava, me dava aquele frio na barriga. Porque a senhora já teve, né? É. Uma vez. E aí eu tentava me ocupar, porque eu pensei, enquanto eu tô ocupada com outras coisas, aí no instantinho passa 2 meses, eu pensava, né? Uhum. Mas eu não falei pra ninguém. A senhora não contou Não, do nódulo quando a senhora sentiu? Não, pra ninguém, fiquei Ah, só ok. pra mim. Mas eu primeiro pensei assim, isso é coisa da minha cabeça? Isso não é nada. Mas quando eu lembrava, dava aquele frio na barriga. Aí chegou o dia da consulta. Ai, finalmente chegou. Eu fui tomar banho e eu senti esse nódulozinho aqui. Eu quero que o doutor examine para ver se tem realmente alguma coisa. Não, vamos ver. Daí ele fez o preventivo, daí ele examinou. Realmente tem, ele disse. Vamos fazer a mamografia, como é de costume, a gente já faz todo ano. Sim. E vou pedir uma biópsia, ele disse, para descartar qualquer coisa. Pediu a biópsia, fiz a biópsia, aí espera pela demora, né? Que é 10 a 15 dias. Meu Deus, esperar 10, 15 dias. Mas vou esperar, né? Eu pensava assim, mas eu pensava, meu Deus, será que vai vir hoje? Será que vai? Aí quando veio a moça de tarde, digo, ó, a senhora pode vir pegar, o resultado da biópsia ficou pronto. Quando eu peguei esse exame que eu olhei, aí eu fui pro cara soluçando. Aham. Daí ele disse, o que foi? Eu disse, olha aqui, ó, de novo. Aí ele disse, calma, tu tens que levar no médico primeiro. Aí eu disse, não, mas eu já conheço o resultado. Aí veio assim, ó, carcinoma invasivo, de grau 3 invasivo. Aham. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí cheguei em casa e disse, meu marido, agora não sei o que fazer. Aí sim, vamos fazer assim, ó, amanhã de manhã nós vamos lá na rede feminina. Ele que falou pra Ah, senhora? Eu falei pra Ah, ele. legal. Amanhã de manhã nós vamos lá na rede feminina. Aí ele disse, tu é que sabe que ele também ficou sem saber, assim, né? Aí depois, eu não sei se eu tinha que ir no postinho ou eu me lembrei de ir no postinho. Aí cheguei lá, falei com uma enfermeira que é muito gente boa, assim, ela tá lá, hoje em dia ela tá lá no postinho ainda. Aí ela disse, não. Aí eu tava tentando ligar para Joinville, pro médico que fez a minha primeira cirurgia. Ah, ok. Eu ia pagar uma consulta Aham. para ele ver o que eu podia fazer. Pra te orientar melhor, né? Mas ela disse, não, tu não precisa ir para Joinville, tu não precisa pagar consulta nenhuma, traz os teus exames aqui, traz os teus resultados, tudo que tu tens, traz aqui que tem a nossa enfermeira aqui, chefe, que ela já faz tudo para ti. Que Quanta legal. diferença, né, de 2008 pra agora em 2019, a senhora como teve, tipo, mais direcionamento e mais coisas perto também, né? Aí, porque se eu ia na rede feminina primeiro, elas também iam me orientar o que fazer, né? Sim. Aí eu pensei, eu não me lembro se eu fui no postinho para pedir alguma informação ou se eu tinha alguma coisa para fazer lá. E aí ela já me deu tudo. Pronto. Acho que a senhora foi guiada pra esse postinho, hein? Aí ela disse, não, ó, tem exame, tá tudo ali no carro. Agora, a enfermeira não tá aqui. Ela disse, ela teve que fazer uma visita, acho que foi que ela falou, pode passar um pouquinho mais tarde? Posso. Eu disse, a gente vai fazer alguma coisa, eu disse, depois eu volto aqui. Aí depois eu voltei lá, acho que era umas 10h30, assim, ela já estava lá. Aí ela me recebeu assim, nossa, meu Deus do céu, aquilo foi um anjo. Aham. Aí ela me chamou numa salinha assim, fechada, me bota os exames tudo aqui, e ela foi, ó, já vou marcar uma consulta com o mastologista que a gente tinha na policlínica. Aham. Ele já vai passar tudo que é para fazer, ele já vai examinar, ele já vai orientar, vai dar tudo que você precisa e vai te direcionar para o Hospital Santo Antônio de Blumenau. Nossa, que fantástico. E aí fomos, ela já conseguiu. Isso era, acho que uma quarta-feira, foi questão de 2, 3 dias, já conseguiu a consulta. Já fui lá, ele já me atendeu, já passou todos os exames. E estando pronto, e já encaminhou para Blumenau. Estando pronto, se chamarem antes lá em Blumenau, a senhora vai lá. E se não chamarem, quando os exames estão prontos, traz aqui para mim Caramba. ver. O sorriso que a senhora deu quando falou dessa moça é incrível, tá? Ela foi assim, meu Deus. Incrível, tá? Ela me deu tudo o que eu precisava, o que eu precisava ouvir do médico, ela fez essa Que parte. fantástico. E esse amparo é fundamental. É. Assim, porque a gente fica desnorteado, não sabe por onde começar. Aham. E aí, tendo alguém que direciona a gente, fica tudo mais fácil, né? E eu acho que não é só direcionar também, é a pessoa ser esse lado humano de preocupar, Isso. de entender que a situação que você está passando, né? E te dar esse resguardo também, essa segurança, né? E na hora, antes de eu ter o contato com ela, as enfermeiras dali que estavam ali, me abraçaram, choraram comigo, Ai, e que legal. me deram apoio. Então, isso faz toda a diferença. É aquilo que a gente falou com o Dr. Guilherme, né? Ele sabe da informação,
Mas esse cuidado, esse olhar para o paciente, esse acolhimento, eu acho que, nesse momento, eu acho que é uma coisa que dá mais força, né, dona Tereza? Sim, dá muita força pra gente. Dá porque a gente sente segurança, né? Eu vou, a pessoa sabe, eu vou no lugar certo, eu vou fazer a coisa certa e eu tenho que fazer minha parte também. Sim. Aquelas 2 semanas que eu fiquei em casa para chorar, foi suficiente para mim erguer a cabeça e disse, agora vamos. E eu e a família, e quem quiser me apoiar, né? Quem quiser estar do meu lado, quem quiser me ajudar, eu aceito. A sua história, ela foi repleta de pessoas que te apoiaram, né? Teu marido, teus filhos, Eu esses médicos. Mas não estou vencendo sozinha. Sim. Eu tenho Sim. apoio, né? E a rede feminina, ela dá um suporte pra gente que, olha, é fora de série. A rede feminina é um apoio, certo? A pessoa que recebe esse diagnóstico e ela se sente desamparada, ela pode correr para a rede feminina. Como que isso acontece? Como que faz? É só chegar lá, chega na recepção, diz que quer falar com alguém, eles direcionam para presidente ou para alguma voluntária, também pode dar informação. Não precisa pagar nada. Nada. Olha só. E existe Olha um só. calendário de atividades e situações que a senhora vai passando lá. Como é que funciona? Ai, agora em outubro a gente vai ter a noite do soninho, parece coisa parece coisa de prezinho, né? Como é isso, Tere? Mas é a coisa mais gostosa. A gente vai na segunda-feira de tarde, é dia 21 de outubro. E volta na terça de tarde. A gente dorme no local. Então, alguém... Agora vai ser feito lá na Rua São Pedro, num sítio, que é a coisa mais linda legal. que eu fiz. O ano passado eu não participei, porque eu tinha feito a cirurgia de reconstrução de mama no dia 21 de outubro. E a noite do soninho foi logo na outra semana. Daí eu estava com treino, não podia nem dormir fora de casa, né? E, eu disse, que pena que eu não posso ir. Agora sim, eu não vou, já tô até com a mala lá, ó, daqui a pouco já vou começar a arrumar a mala. legal. É uma euforia com todo mundo, assim, é uma conexão que a gente tem. E quem faz parte ali da rede feminina, além dos profissionais, são voluntários? É isso? São pessoas que passaram pelo câncer, superaram, estão ainda com a doença? Algumas que são voluntárias são que já viveram, né? Já passaram pelo câncer. Outras são voluntárias porque querem se doar mesmo. Eu sei que tem uma colaboradora nossa aqui do RH, a Gislaine, aquela que a gente conversou pra chamar a dona Terezinha. Ela é voluntária também. Ela trabalha na rede feminina. E outras que tiveram parentes que passaram pelo câncer, daí, por a família, elas, né, se sentiram, né, no direito de doar alguma coisa, uma parte do tempo delas. Mas é fantástico. Nossa, são pessoas que tiveram de alguma forma ou alguma vivência ou também sentem essa necessidade de amparar essas mulheres. É fantástico, porque é uma rede muito do bem, né? Sim. É muito do bem. Sim. Então, hoje a senhora diria para quem não tem um apoio, que a rede feminina pode dar esse apoio para ela. E o Dr. Guilherme falou um ponto muito interessante. Eu vou ser bem sincero, eu não conhecia a proporção da rede feminina. Eu não sabia que ela atende o Brasil todo. Isso é uma informação que todo mundo deveria saber, porque pode ser um divisor de águas para quem está enfrentando essa situação. E ele explicou ali que tem todas as partes também psicológicas, até reiki. Sim. Até reiki. Eu participei. A senhora faz Participou? reiki? Eu fiz uma sessão de reiki. E como é que foi? É curioso Como que a isso, senhora né? se sentiu? Marlene Godoy, é incrível. Eu gosto de fazer reiki também, dona É Tere. Agora a Marlene criou um grupo, a gente faz online, Que legal. uma vez por mês, eu acho, se não me engano. Até assim, aí ela marca um horário, daí ela coloca o vídeo, daí ela, né, faz todo o que é para fazer ali e a gente acompanha online, né? Porque assim, ó, desde 2020 que eu tô lá na rede, o que aumentou de paciente, chega gente nova todo dia, parece, todo dia. Olha, é incrível lá na rede, chega gente todo dia. Será que isso é porque as pessoas estão tendo mais acesso à informação também? Essas pessoas que não tinham para onde ir estão indo lá? Pode, porque eu me lembro que em 2008 eu não tinha nenhuma informação da rede, assim, nada. A senhora não conhecia a rede feminina em 2008? Eu sabia que tinha, mas eu não sabia porque lá em 2008 também não era, agora eles têm bem mais. Ah, mas unidades, assim, entendi. Mas assim, com o passar do ano vai aumentando cada vez mais, né? A divulgação, né? O pessoal vai tendo acesso.
E eu não participei porque eu trabalhava na época. Daí eu fiz as rádios, fui na perícia, acho que eu fiquei 3 meses em casa. Depois já ganhei alta da perícia, mas eu estava bem para trabalhar. Entendi. Terminei a rádio, eu estava bem. Eu só tinha que voltar nas consultas que eles davam no Santo Antônio, daí eu me lembro que era tarde, eu trabalhava das 5h30, daí eu pedia para sair um pouco mais cedo porque eu tinha consulta. Eu não faltava, não levava atestado, porque eu não estava doente, era só a consulta de acompanhamento. Sim, sim. Então eu dizia, ó, quando eu trabalhava, eu já falava, ó, tenho consulta tal dia, eu preciso sair tal hora. Eu não quero faltar, então eu venho trabalhar, só que eu saio um pouco mais cedo. Terei da onde a senhora tirar essa força? Nem eu sabia que tinha força. Nem eu sabia. Mas assim, foi a família, foi eu me ajudando, foi Deus, e foi tudo. A gente se agarrou em tudo. Não foi fácil. A senhora já pensou que quando a senhora estava ali na palestra, né, que a senhora viu seu vídeo e a senhora falou que queria falar um pouquinho mais, a senhora já pensou o quanto que as suas palavras têm poder de acontecer? Não, eu não penso, eu acho que eu falo muito sem pensar também. Quer dizer, eu falo o que é de mim, né? Sim. As coisas acontecem, dona Tere. Acontece. Agora, a proporção que isso causa para as pessoas que estão assistindo, Exato. eu não tenho noção, assim. O que mais chama atenção é que a senhora é gente de verdade. Quando a gente estava vendo a palestra do doutor, a gente viu o vídeo da senhora. E isso impactou. Eu olhei para a Carol olhou para mim, assim, ó, foi um momento que a gente não consegue explicar em palavras. E a gente sentiu, tem um sininho. Sabe? Tem um sininho. Tem um sininho, a gente falou... Foi uma fração de segundo que a gente já entendeu o que a gente ia fazer. Foi um sininho. Eu não sei o que aconteceu e a gente falou, a gente precisa trazer a senhora para conversar. Porque o nosso propósito aqui é que a gente possa levar informação, conhecimento, desenvolver. Isso não é nem só informação sobre conhecimento ou desenvolvimento, é sobre salvar vidas. Porque ao longo da trajetória da história que a senhora contou, o diagnóstico aos 53 anos é algo que as pessoas, quando chegam nessa idade e têm um diagnóstico desse, meu Deus, o quanto que isso preocupa. E se não fosse a prevenção, a senhora acredita que a senhora teria essa taxa de cura e teria se curado se não fosse a prevenção? Que a senhora nem estaria aqui hoje conversando com a gente. Porque os dois cânceres, por os dois que eu passei, que o segundo estou passando ainda pelo tratamento, mas eu já me sinto curada. Foi pego do primeiro, tanto é que quando eu fui fazer a perícia, o médico que deu atestado para mim, ele disse, a senhora pegou ele bem no laço. Olha. Doutor, eu acho que aconteceu porque eu não deixo passar. É o dia da consulta, o dia do exame é para fazer o exame. Eu não fico empurrando com a barriga como diz o outro. Ah, deixa ali, eu vou fazer amanhã. Ou só quando eu sentir alguma coisa eu vou. Não. E eu tinha muita gente, eu tinha muitas amigas que diziam assim, eu não vou no médico, para que eu vou no médico para procurar a doença? Sim. Escuto muito isso ainda. A senhora, se a senhora pudesse hoje passar um recado para as mulheres e até para os maridos, para os homens, porque a gente como homem tem essa responsabilidade também de cuidar das mulheres que a gente ama, o que a senhora falaria para elas? Não é deixa para lá, não é procurar a doença, porque se não tem, não vai achar. Sim. Ótimo, ótimo. Se não tem, não vai achar. É então, verdade. não é uma tranquilidade para a gente. Poxa, eu fiz os exames e não tudo certo. O doutor disse que eu não tenho nada. Amém, né? E a senhora teve, em 2018, fazendo a rotina anual, a senhora não teve nenhum indício. Em 2019, a senhora já teve o diagnóstico. Então, assim, se você vai todo ano fazer isso. Se eu tivesse pulado esse Se ano. tivesse pulado. Já estava invasivo em grau 3. Se eu tivesse pulado esse ano, será que eu estava aqui? E o doutor também explicou, a seriedade disso é que quanto mais cedo for identificado, a taxa de cura aumenta exponencialmente. Quanto mais tarde identificada, a taxa de cura diminui. Sem contar que a agressividade também ali do tratamento, ela aumenta conforme o grau. Então, demorar... Pode se espalhar também, né? Se espalhar. Até ele não tomar tudo ou ser parado, ele não para. Então, é algo muito sério. É algo muito sério. Então, eu vejo que é necessário que as pessoas entendam o poder da prevenção. E isso a gente só consegue fazer através de informação. Se a senhora não tivesse passado esse relato, eu acredito que a gente não conseguiria materializar tão bem o que o Dr. Guilherme passou, porque a importância disso é algo que eu não tenho palavras para explicar. Então,
a prevenção, a senhora diria que foi o que permitiu que a gente pudesse estar tendo essa conversa hoje? E eu penso assim, ó, hoje em dia eu ainda penso assim, ó, agora eu vejo, porque eu tive bem mais informação agora, né? Que eu não deveria nem ter esperado esses 2 meses para retornar na consulta. Sim. Quando eu senti o nódulo, já era de eu ter, ó, eu preciso que marque uma consulta logo assim, porque 2 meses é muito. E isso foi um aprendizado que a senhora teve aqui. E isso eu vou passar adiante. Sentiu, vai. Sim. Marca Não espera. consulta, não espera. E eu não deveria nem ter esperado esses 2 meses. E aí a minha cirurgia era para ter, aí eu peguei o resultado da biópsia, no dia 1º de outubro, foi o primeiro dia do Outubro Rosa, e eu com aquele presente. Sim. Mas foi um presente. Sim. Foi um presente. Aham. Não questiono que não foi presente, foi porque eu estou aqui, eu venci, estou vencendo ainda e aprendo todos os dias. Aprendo todos os dias e o que eu puder levar de mensagem para amigas, para vizinha, para quem quer que for, não espera. Sim. Não espera. Faz o... Porque tem gente assim, ó, lá no postinho ainda a enfermeira estava falando, tem gente que pega um papel, deixa lá na gaveta, a semana que vem eu levo. Não, o médico deu o papel para levar no postinho e já leva. Não deixa ali parado. Você quer ver? A senhora, em algum momento da sua vida, acreditou que a senhora ia ter câncer? Nunca. Na vida? Ninguém acredita que vai acontecer com a gente, né? Eu sempre escutava fulano, ciclano, conhecido, parente, tá com câncer. Mas nunca me senti... Pensei, será que um dia vai acontecer comigo? Nunca parei para pensar isso. Então, esse papel na gaveta pode ser isso, né? Então, olha só a importância, e isso vai muito da nossa autorresponsabilidade também. Sim. As pessoas falam muito, né? A gente tem aprendido muito, que muitas pessoas falam em, a gente tem que fazer bem pro próximo, cuidar do próximo, querem cuidar da família, dos filhos, mas se você não se cuidar, como que você vai fazer isso? É aquela frase, né? Eu morreria pela minha família, mas será que você está disposto a viver pela sua família? Que é fazer os exames, é se alimentar direito, é ter esse cuidado, é fazer tudo aquilo que possa prolongar mais a tua vida, né? E às vezes esses momentos, eles tomam uma parte chata da nossa vida, né? Tipo, é a nossa rotina, vou ter que ir no médico. Não, vamos deixar isso pra depois. Isso é viver por quem tu ama, né, dona Teresa? É. E eu penso assim, ó, nada melhor do que eu tô bem se eu vejo que meus filhos estão bem. Sei. Sim. E eles estão bem quando vê que eu tô bem. Olha só como uma coisa une a outra, né? Aham. E assim, eles são... O meu marido e meus filhos é uma bênção, porque eles são bastante preocupados comigo, porque eles me acompanham e sabem do meu histórico, né? Eles sabem que eu já passei por muita coisa, que eu já venci muita batalha. Então, eles lutam por mim e eu por eles, né? A senhora é uma vencedora, e vencedor não se cansa de vencer. Não. Eu acho que é por isso que esse sorriso, essa alegria que você transmite, assim, ó, contagia, nos motiva, nos inspira. É inspirador. Sabe? É inspirador. Eu, ao falar do meu sorriso, eu não sei bater foto séria. Tanto é que para fazer a carteira de motorista que eu fui para renovar, eu lá falei, não, a senhora tem que ficar séria. Eles não deixam sorrir, né? É povo chato, né? Tem, né? Um sorrisinho, né? Você tem mais bonita foto, né? Então, né? Aí a gente fica com aquela cara séria, né? Mas eu acho que isso também vem muito das lições que você aprendeu na vida, né, Tere? A maior inspiração para nós é a nossa mãe, porque ela tá enfrentando problemas, porque ela tem 94 anos. Sim, né? sim. Então ela passou por um câncer de bexiga. Ela também passou pelo câncer. Está em acompanhamento. Mas em nenhum momento ela reclama de nada. Ela não diz que dói. Ela pode estar com dor. Mãe tem nada. Tá tudo bem. E chega lá com frente, tudo bem? Tudo bem. Nunca diz que não está bem. Olha só. Então isso já é uma... É de família, né? Vida, É que eu me espelho muito nela, assim, né? E eu e as minhas irmãs somos tudo assim. Legal. Então já é da gente isso, né? Agora o homem já é mais reclamão. Sim. Não, mas está certa. O Luciano até falou isso lá, que ele falou, cara, o que seria do mundo se as mulheres... O mundo não seria suportável só com homem. Não daria. Porque é fonte de inspiração. É batalha, vocês são guerreiras. Cara, a minha mulher hoje é minha base. E por sentir esse amor por ela, né? E essa necessidade de transmitir informação. Quando a gente conversou com o Dr. Guilherme, a primeira coisa depois que a gente lançou o episódio dele, eu cheguei em casa, sentei com ela para ela assistir.
porque ela também não tinha essas informações. Então, eu tenho certeza que a partir de agora, depois desse pod, ela vai fazer exames de rotina, sempre estar ali anualmente se cuidando, porque se porventura vier, a gente não quer que aconteça, ninguém quer, mas a gente vai ter tempo para tratar. Ninguém está livre, vai ter tempo para correr atrás do que for necessário. Então, eu acho que essa lição que a senhora está passando é uma das mais importantes, porque a senhora coloca em prática tudo aquilo que o doutor falou. Depois do primeiro câncer mesmo, aí mesmo que eu fui mais exigente comigo mesmo. Sim. Não, agora aconteceu a primeira vez, eu sei o que eu passei, eu sei o que impactou na minha vida, eu sei o que causou quando eu escutei a palavra câncer, né? Sim. E não vou dizer, eu não descarto de eu ter outro. Posso ter, mas agora eu já tenho bem mais informação. E se eu tiver, não foi porque eu deixei de fazer algo que eu teria que ter feito, né? Eu tento seguir. Pode ser que tem alguma coisa que a gente até, né, foge um pouquinho, mas Sim. assim, que está no meu alcance. E uma lição nova aprendida, né? Porque a senhora falou que não esperaria 2 meses. Então, porventura, depois que a senhora... Porque a senhora já venceu esse segundo. Eu gostei dessa frase que a senhora falou, sabe? Porque isso é a mentalidade do vencedor. Se vier a acontecer alguma coisa futuramente, a senhora também já aprendeu com essa lição. Cada vez a gente aprende mais, a gente pensa, eu sei tanta coisa, acho que eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo. E tem palestras, essas palestras são tão repetitivas, tem gente que fala, o que será que vai ter hoje? Se eu não quero nem saber o que tiver, para mim tá bom. Sim. Algum proveito eu vou tirar. Eu achei legal que a senhora, até o nosso podcast, ontem a gente mandou para a senhora já veio aqui assistindo, né? Então, assim, a senhora se preocupa realmente com informação e conhecer e poder aprender cada vez mais, né? Eu acho que, como a senhora falou em todo o podcast, né? A informação, quanto mais tem, melhor para... Eu acho que mais prepara a pessoa para a luta, na verdade, né? Formação e prevenção, caminham juntos. E a senhora tem um poder tão forte de conexão, de passar essa informação, de contagiar, que eu notei aqui essa bolsa rosa escrito teu nome personalizado ali, Terezinha, né? Como é que chegou? Qual é a história dessa bolsa, Tereza? Porque eu sei que tem uma história boa por trás ali, né? Uma história muito bonita. Da reconstrução de mama. Que legal. Doutor Henrique Miller, lá de Florianópolis. E eu fiz essa reconstrução. Hoje em dia eu agradeço a nossa fisioterapeuta da Rede Feminina, a Adriana. Pô, a gente vai colocar os arrobas, o Instagram dessas pessoas, porque elas são pessoas realmente que transcendem ali a parte do profissional e vai para o humano como doutora. Eu acho importante isso, porque essa doutora, a fisioterapeuta, a Adriana, ela insistiu porque a senhora não queria fazer, né? Eu não queria fazer, eu achava assim, fiquei com aquele trauma, talvez assim que eu posso falar, não deu certo a primeira vez, né? Mas depois eu não estava me adaptando, as roupas não estavam dando certo, porque não se assentava direito. Eu nunca fui de usar muito decote, assim, né? Mas mesmo sem o decote não ficava legal. E aí eu pensei, né? Por que não tentar de novo, né? E olha, e a Adriana deu o empurrãozinho que eu precisava. E fiz e deu certo. Que legal. E o doutor, né, é um médico muito querido, ele é um cirurgião plástico muito eficiente, assim. Ele é humano. Sim. É humano. Eu sigo ele na rede social e agora, semana passada, teve um tirão dele de novo. Que legal. Teve 2 pacientes daqui de Brusque, da Rede Feminina, que foram para essa cirurgia. Foi sábado, dia 5. Que legal. Dele. Que coisa. E eu Todo personalizado. E eu não consigo me desgrudar dela, sabe? Que como hoje estava chovendo, tinha que colocar umas coisas na bolsa. Não, é essa bolsa que vai de novo. E a senhora ganhou essa bolsa? Do Dr. Henrique. Naquele dia que a senhora... No dia da cirurgia. Olha só. A gente foi pro quarto para se preparar para a cirurgia. E tinha aí na cama estava o pacote, né? Com a bolsa. Tinha uma mochilinha com uns mimozinhos dentro, e tinha mais os cartãozinhos. E só a pessoa que tem carinho pela outra pessoa para fazer isso, né? Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Porque isso, para mim, não é um procedimento da equipe médica, né? Isso é uma particularidade, eu acredito que de algumas pessoas. E sabe o que eu acho que é mais bonito? A senhora não larga essa bolsa para onde vai. Eu acho que não é a bolsa, sabe? São as pessoas que te deram ela. Então, você tá levando elas para onde... a senhora vai. Então, olha a importância
do lado humano. Ele pegou nas minhas mãos, conversou comigo, beijou minha mão. Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença. Detalhe de carinho, né? Carinho e vai passando segurança pra gente, sabe? Sim. A gente vê o lado humano, Sim. o lado humano do médico. A gente Aham. vê. Isso me chamou muita atenção quando a gente conversou com o Dr. Guilherme, e é muito bom que a senhora trouxe o Dr. Henrique também para essa conversa, porque a gente vai fazer questão de divulgar também, porque isso tem que ser uma rede do bem. Não é só a parte de curar a doença, mas é sim trabalhar a pessoa, né? Quando o doutor falou da parte ali, de todas as partes que a rede feminina cuida, inclusive da parte psicológica, eu fiquei impressionado. Nutricionista, Nutricionista, fisioterapeuta, sabe? enfermeiros, todos eles, né? Que todo mundo tem essa corrente do bem, né? Do Que todo bem, mundo do bem. pense no próximo. Lá na rede eu faço até um trabalho voluntário, assim, para o Hospital Santo Antônio e para a rede. Tem uma sacolinha que a gente usa para colocar o dreno, quando sai do hospital, quando é retirada de mama, reconstrução da mama, para colocar o dreno. Aí a gente fica uns dias com esse dreno, né? E quando eu fiz a minha cirurgia da mama, a primeira cirurgia ali em 2020, a médica que fez a cirurgia, ela disse que tinha uma senhora que fazia uma sacolinha para dreno. Só que quando eu fiz, não tinha mais sacolinha, porque ela disse que a senhora não estava mais fazendo. E eu fui lá no retorno com uma sacolinha de mercado, para colocar o dreno dentro, né? Vai aquela mangueira, daí, para não ficar exposto, ele bota dentro uma sacolinha, né? E aí eu disse para ela, doutora, umas 2, 3 vezes eu levantei do sofá e eu esqueci de pegar a sacola e caiu no chão. Aí ela citou essa sacolinha. Ela disse, a gente usa ela aqui, tem uma tira comprida, como a gente usa uma bolsa, né? E ela fica ali direto. Pode usar até para dormir. O dreno não ter o perigo de cair quando a gente está dormindo, meio que se vira, né? Aí ela disse, mas essa senhora não está mais fazendo a sacolinha para mim. Eu disse, olha que interessante. Eu vou fazer uma sacolinha dessa para mim, eu disse para ela. Tá brincando, né? Doutora, eu sou costureira. Olha só. E ela disse, mais ou menos o tamanho do bolso do meu jaleco, ela disse. E que dá para colocar o dreno ali dentro, aí pode enrolar um pouquinho a mangueira para ficar meio escondidinha, porque tem gente que tem problema em ver sangue, né? A mangueirinha fica, né? Sim. Aí eu disse, não, eu vou fazer. Quando chegou na próxima consulta lá, estava eu com a sacolinha que eu fiz. Aí eu disse, doutora, quando eu tiver melhor, eu vou fazer sacolinha para doar aqui para a doutora. Doutora, quer para dar para os pacientes? Quero, sim. Que legal. Aí ela disse, pode até fazer uma bolsinha por um lado de fora, para a pessoa colocar a receita do remédio, ou a identidade, ou o papel de retorno do médico, para não ficar abrindo a bolsa. Já deram uma melhorada no design da bolsa. Olha só, é uma empresa, Tereza. Aí eu disse, não, aí comecei a fazer, olha, eu não tenho noção de quantas bolsas que eu já fiz nesses anos. Que legal. E a senhora continua fazendo? Continuo fazendo. Isso. A hora que eu faço, assim, é uma tarde de chuva, de noite, depois das 6 da tarde, assim, tomo café, daí a gente fica meio que sem fazer nada, né? Aí eu vou lá, me sento lá, corto, faço, costuro. Cheguei a ficar até 1h da madrugada costurando sem ver a hora passar. Olha só. Propósito, né? Não, e essa rede do bem, parece que quanto mais você ajuda, o Luciano fala muito isso, quanto mais eu ajudo, mais eu sinto vontade de ajudar. E o sentimento que isso traz é muito positivo, é muito bom, né? Lá do Luciano, que pessoa. Eu não tinha tido contato com ele assim ainda, né? E tive a chance de bater uma foto com ele. Sim, aquele dia que... Ele é muito humano, né? Sim, ele é. Ela ele também, né? Tanto Ele que os dois se emocionaram ali. Sim, é genuíno, né? E é a genuíno. emoção que eu senti quando passei no corredor, todo mundo ali batendo palma, batendo. Sim, Eu queria cumprimentar, mas não saía, eu estava emocionada. Essa energia que a gente faz questão de passar assim para as pessoas, sabe? Aqui na Avan, a gente tem muito, sabe, esse propósito. De todo mundo que passa aqui, a gente recebe, aplaude, bate palma. E tem a história do sino também, né? Quando toca o sino lá, né? Sim. O sino... Eu não sabia dessa história. Inclusive, a gente tem um sino aqui, ó. E este sino foi idealizado pelo nosso amigo, conselheiro e colaborador Cláudio Fraga. Uma pessoa eternizada em nossa história. Quando o sino toca, é porque alguém tem motivos para comemorar e celebrar. E eu não sabia. Aí uma voluntária falou isso. Acho que foi a Gi que falou. Isso ali, essa frase, não lembro que ela disse. Aí eu disse, olha, eu não sabia o significado do sino. Então eu vou tocar o sino, porque eu tenho motivo para comemorar. Sim. Eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou sendo bem acolhida.
E eu toquei o sino e eles bateram o palmo. Sim. Aqui é Bateu cultural. o sino, tocou um sino. Você pode estar ali numa reunião, bateu o sino, Tá todo mundo Né? batendo palma. porque é cultural. É Se a gente cultural. for lá agora, bater o sino, todo mundo vai bater o sino também. Muito lindo. É muito legal mesmo. Quando terminou tudo que a gente veio embora, eu fiz questão de bater o sino de novo. Eu saí dali feliz. O Cláudio Fraga, infelizmente, o Cláudio ele nos deixou na pandemia. Infelizmente ele não resistiu. E ele foi um dos grandes mentores meus aqui. Tanto que falava que era o Fraga e eu era o filhinho do Fraga. E ele era muito motivador assim também. Ele sempre via o lado bom das coisas. Ele sempre enfrentou tudo com muita... ele tinha certeza que as coisas iam sempre dar certo. E me lembrou muito ele, assim, a senhora falando da tua história, sabe? Qual seria a lição positiva que a senhora aprendeu com o câncer, que é uma situação tão ruim? Aprendi, assim, a não fazer julgamento. A pessoa, às vezes, está séria. Ui, que antipática. Não. A gente não sabe por o que a pessoa está passando, né? Aprendi a ter empatia, assim, por as pessoas, né? Aprendi, assim, que se eu não puder fazer o bem, o mal para a pessoa também não vou fazer. Sim. E o que eu puder fazer de bem, o que eu puder levar da minha história, que vai fazer a pessoa, né, se tocar ou fazer alguma coisa, nossa, eu já ganhei alguns anos de vida. Sim, se a gente conseguir inspirar uma única mulher a fazer o preventivo, né? Uma única colaboradora a se inspirar em se cuidar todos os anos, eu acho que a gente já ganhou. Não tem nem como mensurar o que a gente ganhou com isso, sabe, Tere? E aí eu procuro, assim, eu procuro não ficar deprimida. Eu tive depressão uma vez, porque foi aos 38 anos, eu tive menopausa precoce. Então ali eu tive a depressão por causa da menopausa, porque fui baixando tudo, acho que em 15 dias eu perdi mais de 10 quilos. Caramba! E aí eu até então não sabia como era sério uma depressão. E aí eu fui procurar ajuda, fui procurar médico, fiz tudo o que era para fazer, não tô com depressão, não quero ver ninguém, não quero ficar assim, não Sim. quero, eu não me gosto de ver assim. Sim, é uma decisão, né, também. E aí o médico disse, eu vou te dar um remédio para essa doutora, eu não queria tomar remédio para depressão, porque a gente tem muito medo desses remédios que a gente torna Dependente, né? Não, eu vou te dar um remédio para dar um empurrãozinho, ele disse, para te melhorar, porque sem o remédio não vai melhorar, sozinha não. E depois a gente vai tirando aos poucos quando eu achar que tiver na hora. Mas tá, eu confio no médico. Disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tinha voltado a trabalhar, com meu filho mais novo era pequeno, até então eu não tinha ido trabalhar. E aí coincidiu mesmo, quando eu voltei a trabalhar, essa menopausa deu, que aí me deu tudo que era de ruim, né? E nova no emprego, e não podia faltar, com medo de ganhar conta, e eu queria trabalhar. Olha, meu Deus, foi uma época bem difícil, assim. Aí fui indo, consegui, fui atrás, fui tomando o remédio, fui seguindo as orientações do médico, melhorei, passou. E a senhora sempre batalhando, né? Sim. Porque é depressão, é a situação de infecção no joelho, são os cânceres. Inclusive, a senhora está enfrentando o câncer agora, né? Eu tive que fazer cirurgia da tireoide, e aí eu tive que tirar um rim. Mas tem mais isso ainda, né? Quando era para mim fazer a cirurgia da tireoide, deu problema no rim, que eu estava com dor, eu procurei o médico, e eu sabia que eu tinha uma pedra no rim, eu sabia que eu tinha, mas eu pensei, já não deve ter mais, só que ele dava aquela dor e passava, aí eu fui procurar o médico, isso não está certo. Aí o médico disse, não, então vamos fazer uma cirurgia para tirar essa pedra. E aí, como eu tinha o plano da Unimed, foi mais fácil para mim fazer, né? E aí, quando o médico foi fazer a cirurgia, que ele abriu para tirar a pedra, ele encontrou o quê? O rim paralisado. Porque ele já devia estar um tempinho paralisado, porque ele já estava até com cor esverdeada, deu assim na biópsia, né? Porque depois ele mandou fazer a biópsia, ele estava todo retorcido, que ele nem achou a pedra para tirar. Ele foi tirar a pedra depois do rim tirado. Que tava, olha só! Que o rim se retorceu e a pedra ficou ali dentro escondida. Depois ele tirou, eu tenho a pedra lá em casa. Caramba! Vou falar, você não me parou, foi só uma pedra no caminho, né? Só uma pedra no caminho. Aí depois ele chamou meu marido lá e falou com meu marido que foi obrigado a tirar o rim. O meu marido tinha ido lá, estava me esperando lá na sala de espera por causa da cirurgia, né?
E ele teve que sair para buscar o pequeno na escola, porque aí ele era pequeno ainda, não ia para casa sozinho. E nesse meio tempo o médico procurou por ele não estava. Ele tinha saído para buscar o filho na escola, né? Depois ele chamou meu marido no consultório e falou. Aí ele disse, pois é, doutor, ela já sabe? Não, ela não sabe ainda, porque ela está ainda com efeito um pouco da anestesia. Ele disse, pois é, e agora eu vou lá fazer a visita para ela, eu conto? Não, deixa que eu conto, ele disse. Aí depois ele disse que tinha demorado para ir lá me visitar, porque o médico queria falar com ele, tá? O médico queria falar contigo porque deu algum problema? Não, só para ele queria me falar como é que foi a cirurgia. Depois ele vem aí, ele já desconversou ligeirinho, né? Depois ele vem aí conversar contigo, ele vem fazer visita ainda. Eu já, tá bom. Eu pensei, vou me preocupar com o quê, né? Deixei para lá. Mas eu percebi que ele meio que ficou meio enroladinho assim, né? Mas pensei, deixa. Aí depois ele foi lá e me falou. Então eu disse, tá, e agora, doutor? Com rim só, como é que eu vou viver? Vive. Ele disse só que a gente tem que fazer um acompanhamento. E faço hoje em dia ainda. Foi em 1999, 25 anos. Caramba! E eu faço acompanhamento direto. Hoje a senhora está enfrentando ainda o segundo câncer, né? Quais são os próximos passos agora que a senhora vai enfrentar até a gente comemorar ali a cura dessa segunda parte ali? Quais são os próximos passos agora? Eu estou fazendo acompanhamento com a oncologista e com a mastologista, né? Legal. E ainda esse ano até ela fez a simetria e a redução da outra mama para ficar as duas iguais. Ah, interessante. Em junho. E aí eu tenho que fazer acompanhamento até terminar os 5 anos de tratamento. Ah, ok. E depois, quando terminar os 5 anos, não para, né? Acompanhamento continua. Sim. Sempre agora, sempre. A senhora é um exemplo, Já tá? sempre foi assim, então para mim não vai mudar, vai sempre ser assim. E a senhora é cuidadosa com todos os, né, os outros, vamos dizer assim, problemas que a senhora tem de saúde. Então, assim, a senhora vai ser sempre ali, cuidandinho, Sempre. para que não... Cada vez eu tenho mais motivo para me cuidar, né? É isso aí. Eu acho, Tere, que os problemas e os desafios hoje, eles têm medo da senhora. Porque a senhora vence todos. Eles não param a senhora. Ó, tem coisas que eu pulei que não vai dar tempo, vai precisar de uma outra tarde. Mas a gente queria, do fundo do coração, agradecer a senhora, sabe? A gente sentiu que a gente tinha um propósito maior em trazer a senhora aqui e hoje a gente entende, né? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens também, porque tem esse tabu, né? A gente fala só das mulheres, mas os homens também podem ajudar muitas mulheres com esse tipo de informação, que podem mudar a vida de várias pessoas e até salvar, que eu acho que isso é muito forte. Então isso está muito alinhado com o nosso propósito, o propósito da Van, e a gente queria de verdade agradecer a senhora por aqui. Porque olha, por vir. eu penso assim, como o meu já, de um ano para o outro, já foi para o grau 3 invasivo, se eu tivesse pulado um ano de retorno, com a mamografia e com o retorno no médico, eu não sei se eu ia estar aqui, né? Sim, e isso é muito forte. Então as mulheres que estão nos ouvindo, por favor, façam a prevenção. Prevenção Não não é procurar doença. Não é procurar doença, né? Porque a senhora falou uma frase que eu amei. Se não tiver, não vai encontrar. Não vai encontrar, claro. Mas se você tiver, você precisa encontrar e tratar e enfrentar. Seguir firme ali, ó. Consulta, exame, tratamento, remédio. Se eu não tomar o remédio que o médico manda tomar, se eu não tomar certinho, como é que ele vai saber se o tratamento está funcionando? Sim. Eu penso dessa maneira. Tanto é que eu boto o celular despertar todo dia às 7 horas da noite, às 19 horas, para mim tomar o meu remedinho do câncer. Não falha. Não falha. Não falha. Chego a marcar na cartela e marcar os dias do calendário para ver se... Porque às vezes, será que eu tomei hoje? Então tá lá marcado. E eu sei se eu tomei ou não. E já aconteceu de eu pular um dia que eu não lembrei e ficou. Já aconteceu. Que eu também tenho um pouco de falha, eu sou humana, Sim, né? claro que sim. Mas eu procuro não falhar, porque se não deu certo, não foi eu que deixei de fazer minha parte. Porque a gente tem que fazer ali em todas as situações, a senhora tem que fazer também a sua parte, né? Contra a doença. A equipe médica fazer a parte dela, você fazer a tua parte, e a prevenção, então, salva vidas, é o melhor caminho, e a gente não deve esperar, as pessoas não devem esperar para tomar essa iniciativa. Tem que começar agora. Tem que começar agora, sabe? Que todas as mulheres tenham a senhora como inspiração.
Amém. E eu quero deixar um agradecimento para vocês aqui, né? E para a Rede Feminina, que ela faz toda a diferença na minha vida. A fisioterapeuta, as motoristas que levam a gente para Blumenau nas consultas. A gente vai conversando, a gente vai rindo. Nem parece que a gente está indo no médico, parece que a gente está indo para uma balada. Que legal, que legal. É muito divertido, assim. E toda ela, eu não vou citar nome porque a gente vai esquecer de alguém. Não lembrou de mim, não. É todo, é no geral. Quero agradecer todos, deixar um agradecimento por Luciano, dele ter aberto espaço para a gente aqui, fazer a abertura, né? Foi muito lindo. Sim, foi emocionante. Sim, foi. Foi emocionante. Eu tirei o dia para passar aqui na van, dia 4. Eu vim de manhã do meu marido, fiquei aqui às 9 horas, eu fui para casa às 4 da tarde. Falar pro maridão, olha, deixa eu aqui, vai fazer compra na rua. Eu nem fui para casa, eu ainda tinha uma consulta às 5h30, porque justo no dia 4 que a gente fez aqui, naquele dia veio uma consulta para mim com o urologista. Sim, não, eu vou dar conta de tudo. E deu tudo certo. E eu quero fazer um agradecimento especial à senhora, porque foi a conversa mais emocionante que a gente teve o prazer, Tere, de ter aqui no Pod, né, Carol? Sim, eu acho que é o todo, dona Tere. Como que a senhora se comunica com a gente, como a senhora já hoje de manhã já mandou uma mensagem, opa, tô preparada, tô feliz em receber vocês. Eu acho que toda essa energia da senhora, assim, ó, se eu pudesse, que todas as pessoas que assistem esse pod consigam sentir, assim, um pouquinho do que a gente sentiu aqui, porque o que a gente tá sentindo é enorme, né, Alan? Sim. Não sei se eu passei exatamente o que vocês esperavam de mim. Sério, é maravilhosa. Eu falo o que vem. A senhora é gente de verdade. E o mundo precisa de gente de verdade. A gente até comentou ali com o Dr. Guilherme, né? Em um mundo hoje dominado por rede social, dominado hoje por aparência, cada vez mais está faltando pessoas de verdade. E a senhora é, na essência, e eu tenho certeza que este podcast pode inspirar e salvar várias vidas das mulheres que ouvirem e tomarem a iniciativa de se cuidarem, Tere. É muito importante. Sim. Muito importante. Eu sou a prova viva disso, né? Sim. Então, eu sempre, graças a Deus, sempre soube lidar com meus problemas, né? Claro, pedindo ajuda de família, né? Indo atrás. Não ficar esperando, parado, indo atrás. Né? Por isso que a gente sempre fala aqui que conhecimento é poder, né, Carol? E quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. Tere, muito obrigado. E, pessoal, até o próximo podcast. E, por favor, peguem essa história da Tere, se inspirem e motivem-se a se cuidarem e fazer a prevenção, porque ela pode salvar vidas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.